Bom, pessoal, vamos retomar então o nosso estudo da trigonometria, tá? E vamos começar pelas relações em um triângulo qualquer. A trigonometria, ela foi montada, né, praticamente em cima de um triângulo retângulo. A gente pode usar o seno, cosseno e a tangente sobre um triângulo retângulo, porque as definições que nós vimos ontem, elas são definições que atendem ao triângulo retângulo. O seno é o quê? O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem tem cateto oposto é o triângulo retângulo, quem tem hipotenusa também é ele. Então, o cosseno da mesma forma e a tangente da mesma maneira. Porém, em muitos problemas, nós vamos ter ângulos conhecidos, inclusive, de 30, 60 e 45, e outros ângulos como 120, 135, 150, ou outros que eles podem dar no problema, e nós não vamos poder aplicar os conceitos que nós vimos na aula de ontem. Então, nós vamos ter que aplicar outras ideias. Então, vamos relembrar alguns conceitos e já passamos, então, para o estudo das leis do seno e das leis dos cossenos. Tá joia? Então, vamos lá. Vamos seguir a apostila da mesma maneira que nós estávamos seguindo ontem. E lá está assim, ó. Relações em um triângulo qualquer. Essa parte aqui do triângulo retângulo e essas definições nós já vimos. Na aula 34, eu não lembro a data, mas na aula 34 eu comentei sobre isso daqui. E fiz um resumo sobre isso daqui. Tá? Aqui diz o seguinte, bem rapidinho, assim, ó. A medida do... Sendo A, aqui, ó. Sabendo que A é a medida do maior lado de um triângulo qualquer ABC. Então, vamos sempre considerar o A como sendo a maior medida, tá? De um triângulo. Então, o que que acontece? Se... Eu vou colocar aqui o final já, tá? Se você pega esse A, o triângulo tem quantos lados? 3, né? Então, se esse A, que é a medida do maior lado, ele for igual ao lado B ao quadrado mais o lado C ao quadrado, o triângulo que vai se formar aqui é um triângulo retângulo, né? Então, aqui a gente vai ter um triângulo retângulo, tá? Eu cheguei a fazer um resuminho disso para vocês. Se A ao quadrado for menor que B ao quadrado mais C ao quadrado, o triângulo que nós vamos ter aqui é um triângulo acutângulo. E se A ao quadrado for maior que B ao quadrado mais C ao quadrado, o triângulo que nós vamos ter aqui é um triângulo obtusângulo. É o que está escrito aqui e é o que nós já tínhamos visto lá na aula 34. Então, na aula de hoje, vamos falar sobre a lei dos senos, tá? O que acontece? A gente aplica a lei dos senos, normalmente, quando a gente tem um triângulo, tá? Qualquer, pode ser inclusive aplicado no triângulo retângulo, mas não é o caso. Mas nós temos um triângulo, então nós temos um ângulo nesse triângulo e um lado oposto a ele. Tendo um lado oposto e um ângulo, nós podemos aplicar a lei dos senos, tá? E como é que é a lei dos senos? Eu já vou demonstrar para vocês tudo isso aqui. A lei do seno é o seguinte, a gente nota aqui um triângulo qualquer, uma circunferência, circunscrita a esse triângulo, e o lado A do triângulo, o lado B e o lado C, e os ângulos opostos a cada lado. O ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. O que diz essa lei? Ela diz que se você pegar o lado A do triângulo e dividir esse lado A pelo seno do ângulo que lhe é oposto, o ângulo oposto é o A, esse resultado é igual ao lado B, dividido pelo seno que lhe é oposto. O lado B, o ângulo que lhe é oposto, é o B. E é igual ao lado C, sobre o seno do ângulo que lhe é oposto. O ângulo oposto a C é o ângulo C. E tudo isso é igual a 2 vezes o raio da circunferência que circunscreve. É o que está escrito aqui, tá? Mas eu vou demonstrar isso aqui para vocês e a gente vai executar bastante exercício e vocês vão ver a aplicação da lei dos senos. É importante, tem que ficar atento, tá? E dá para resolver bons problemas com isso. Agora, e a lei dos cossenos, né? A lei dos cossenos, ela envolve os 3 lados do triângulo e mais um ângulo. 3 lados e mais um ângulo. Tendo esses elementos no triângulo, a princípio a gente pode aplicar a lei dos cossenos, tá? Então, o que acontece? Está escrito aqui, mas a lógica é muito simples. Eu tenho que ter 3 lados, ok? E tenho que ter um ângulo. Então, é assim. Vamos imaginar que a gente está no ângulo A. A gente tem esse ângulo A na prova. E aí, na frente do ângulo A, a gente percebe que tem o lado oposto a ele, que é o A. Aí a gente vai montar agora a lei do cosseno. Então, sempre assim, ângulo, lado oposto.
Vamos pegar o A e vamos elevar o A ao quadrado. Vou colocar aqui, tá? A ao quadrado, tá? E aí eu vou igualar isso e vou pensar em Pitágoras. B ao quadrado mais C ao quadrado. Essa primeira parte é bem simples. Ângulo, lado, lado ao quadrado. Menos 2 vezes B vezes C, que são esses dois ladinhos que estão do lado direito. O A, ele não entra mais na expressão do lado direito. O A, que ficou do lado esquerdo, ele não aparece mais. Menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno do ângulo oposto a A. O ângulo oposto a A é o ângulo A. E isso você pode fazer para qualquer lado, desde que você tenha um ângulo oposto. Sempre do mesmo jeito. Ângulo, lado oposto. Bom, vamos então demonstrar essas ideias para que vocês percebam como é que vocês podem, de repente, perceber como é que elas surgiram e até aprender algo que é novo, né? Vamos imaginar um círculo. Deixa eu pegar aqui o azul. E vamos marcar aqui um pontinho. E vamos pegar um círculo qualquer. Uma circunferência, né? E vamos desenhar no interior dessa circunferência um triângulo qualquer, tá? Vou pegar aqui, ó. Pegar o triângulo de uma outra cor. E a gente vai usar esse desenho mais algumas vezes, então eu vou guardar esse desenho, tá? Vou pegar aqui. Então aqui. Vamos para qualquer lugar aqui. É um triângulo qualquer, tá, pessoal? Eu não estou querendo aqui desenhar um determinado tipo de triângulo. É um triângulo qualquer, só para a gente estabelecer algumas ideias. Vamos chamar aqui de A. A. Aqui de B. E aqui de C. E aqui é o centro O. E agora o lado oposto a, vamos chamar de A, o lado oposto a B aqui, vamos chamar de B, e o lado oposto ao ângulo C, vamos chamar de C. Tá, só para guardar. Agora eu vou guardar essa figurinha, porque eu vou usar ela mais algumas vezes, tá? Eu vou já deixar ela aqui embaixo, se eu precisar, talvez eu precise de 3 vezes para mostrar para vocês. Então o que acontece aqui? Eu desenhei uma circunferência, um triângulo inscrito, o centro da circunferência, os lados A, B e C e os vértices, no caso aqui, A, B e C, tá? Agora vamos lá. Vamos provar aquela historinha lá, né? Por que a lei do seno funciona? Vamos lá. Vamos chamar esse ângulo aqui, ó, de ângulo A. Esse ângulo aqui, somente esse, tá? Por enquanto, eu vou trabalhar um por um, para que vocês tenham uma ideia. Vamos pensar apenas nesse ângulo A. O que acontece? Esse ângulo A está vendo o lado BC. O lado BC, que é o lado A, está oposto a ele. Eu vou pegar uma linha e vou passar pelo centro. Olha só, vou pegar uma linha. Deixa eu colocar uma linha verde. Vou pegar uma linha aqui, ó, e vou passar pelo centro aqui, ó. Toda linha que passa pelo centro e toca a circunferência em 2 pontos, ela se chama o quê? Diâmetro, né? Olha lá. Isso aqui é um diâmetro, né? E onde essa linha bateu aqui, eu vou agora pegar essa linha e levar ela até o B aqui. O que acontece, pessoal? Esse ângulo aqui, que vocês estão vendo, vou chamar esse ângulo de B, esse aqui, ó. Aliás, A, né? Estou no ângulo A. Vou chamar ele de A. Esse ângulo A que vocês estão vendo, ele vai aparecer aqui de novo. Por quê? Porque ele é ângulo inscrito. Aqui, ó. Ele aqui de novo. Ó. É o mesmo ângulo A, tá? Então, esse C tá me atrapalhando. Deixa eu apagar esse C aqui, tá? Só por uns instantes. Todo mundo sabe o que é C. Só para a gente colocar aqui o ângulo A também. Agora, veja bem, por que esse ângulo é A? Porque o ângulo A está oposto ao arco BC. Está oposto ao arco BC. E tudo que tiver oposto ao arco BC também é o ângulo A. Então, aqui ele está oposto ao arco BC. O valor disso aqui dividido por 2 dá A. E isso aqui dividido por 2 dá A também.
Então, mas esse triângulo que eu montei agora, ele é verde, né? Deixa eu pegar o terceiro lado dele aqui para que vocês possam perceber. Esse triângulo que eu acabei de montar aqui, ele é um triângulo que está formado numa semicircunferência. Se ele está formado numa semicircunferência e a hipotenusa, a hipotenusa não, o diâmetro é um dos lados dele, então esse diâmetro está oposto ao ângulo de 90 graus. Isso é um triângulo retângulo. Se isso aqui é um triângulo retângulo, agora eu posso usar seno, cosseno, tangente. Então vamos lá. Se é um triângulo retângulo, na frente do ângulo A, eu vejo A. E a hipotenusa é o diâmetro. Mas o diâmetro vale quantos raios? Vale 2 raios. Então eu vou colocar aqui, isso aqui é R e esse pedacinho aqui também é R. Então a gente pode falar assim, o seno do ângulo A é igual ao cateto oposto A dividido pela hipotenusa 2R. Se a gente jogar 2R para o lado esquerdo e o seno de A para baixo, a gente vai ter isso aqui, ó. A gente vai ter isso aqui, 2R é igual a A sobre o seno de A. Só que isso que a gente acabou de fazer aqui, nós podemos fazer para todos os lados. Então, nós podemos fazer a mesma coisa para o próximo lado aqui, ó. Quer ver? Vamos pegar esse cara aqui e vamos levar ele lá para baixo. E aí aqui, ó, vou repetir de novo a historinha, só que agora a gente vai trabalhar com outro ângulo. A gente vai trabalhar com o ângulo B. A gente vai trabalhar com esse ângulo aqui, ó. E vou pintar esse ângulozinho, tá? E vamos fazer a mesma coisa, né? Vou montar o triângulo de verde de novo. Esse ângulo B, ele tá vendo o lado B. Eu vou pegar o vértice A ou o vértice C e vou passar esse vértice pelo centro aqui. Vou pegar a linha lá. Deixa eu pegar a linha. Tá, peguei. Então, vou passar aqui, ó. E vou passar pelo centro, ó. E vou parar aqui, ó. Tá? Isso é o diâmetro. Agora eu vou pegar aonde bateu esse diâmetro e vou jogar ele para o finalzinho aqui, ó. E vou já ligar aqui, ó, e formar um triângulo na cor verde aqui, ó. Esse triângulo na cor verde, de novo, ele está montado sobre o diâmetro da circunferência. Esse triângulo está montado sobre o diâmetro. Logo, esse ângulo aqui dele, deixa eu desligar lá. Esse ângulo aqui, ele vale 90 graus, esse ângulo aqui, ó. E a coisa vai se repetir de novo, né? Esse ângulo aqui, que a gente está vendo como B, ele vai aparecer aqui de novo, ó. Por que que ele vai aparecer aqui? Porque ele é ângulo inscrito, olhando para o mesmo arco. Então, aqui também é o ângulo B. E aí a gente pode usar a trigonometria que a gente aprendeu na aula anterior de novo, ó. Se eu estou num triângulo retângulo, isso aqui é R de novo, isso aqui é R de novo. A hipotenusa é 2R. Então, vamos lá. Se eu estou no ângulo B e olho para frente, eu vejo o quê? Seno. Então, vamos lá. Hipotenusa. Seno do ângulo B é cateto oposto a B é B, sobre hipotenusa, que é 2R. Trocando o 2R de posição com seno, a gente vai ter isso aqui, ó. 2R é igual a B sobre o seno do ângulo B. Mas dá para fazer a mesma coisa com o lado, a gente já fez com o lado A, com o lado B, dá para fazer a mesma coisa com o lado C. Então, vamos de novo copiar lá a nossa figurinha e trazer ela para cá. Tá aqui nossa figurinha. Vamos subir aqui um pouquinho e vamos trazer ela para cá. E aí, de novo, a gente vai agora lá no ângulo C, marcar o ângulo C. Tá? Vou colocar de vermelho e vou marcar aqui C. E vou pintar esse negocinho aqui.
Agora eu vou pegar de novo a linha verde e a gente vai marcar o seguinte. O ângulo C está vendo o lado AB. Então, vamos pegar um extremo aqui, passar pelo centro, ó, passando pelo centro. Diâmetro. E vamos pegar aqui no final e ligar lá no verdinho de novo. E vamos pegar essa linhazinha aqui e traçar o verdinho aqui. O que a gente está vendo de novo, né? A gente está vendo ali o ângulo C, perdão. Aqui o ângulo C, está vendo esse arco, e aqui é escrito, então aqui de novo é o ângulo, deixa eu desligar lá. Aqui de novo é o ângulo C. C. De novo a gente tem aqui 2R. A gente tem aqui, ó, de B até O é R. E esse outro pedacinho aqui também é R, verdinho, tá? RR. Seno do ângulo C. Seno do ângulo C é igual. Cateto oposto é C, no verdinho, no triângulo verde, sobre 2R. Trocando 2R de posição, a gente vai ter 2R é igual a C sobre o seno de C. Agora, se a gente olhar de cima para baixo, olha lá. Se a gente pegar aqui, ó, 2R é igual a A sobre seno de A. Se a gente pegar agora, ó, 2R é igual a B sobre seno de B. Isso tudo na mesma circunferência. E 2R é igual. A gente pode escrever então que 2R ele é igual a sobre o seno de A, B sobre o seno de B, C sobre o seno de C. E aí a gente vai chegar naquela relação que a gente viu lá em cima. E a gente vai chamar isso aqui de lei dos senos, tá? Então, pessoal, a lei dos cossenos, eu vou demonstrar para vocês também, da onde que sai isso aqui, ó. Tá? Mas essa daqui eu vou montar para uma situação só. E as outras a gente escreve percebendo só uma das situações para não perder muito tempo, tá? Aqui é legal porque a gente percebe tudo. Então vamos desenhar um triângulo qualquer aqui, tá? Deixa eu pegar aqui a linhazinha. Vamos desenhar um triângulo qualquer. Então, um triângulo, não, retângulo qualquer, pronto. Um triângulo qualquer. Vamos chamar aqui de A. Desligar lá em cima. Vamos chamar aqui de A. Aqui de B. E aqui de C. Tá? Vamos escolher esse ângulo A para a gente montar a lei do cosseno a partir dele. Então, vamos escolher esse ângulo aqui, ó. Pode ser qualquer ângulo, tá? Mas é só para mostrar para vocês como é que ela funciona a partir de um ângulo. Então, oposto ao ângulo A tem o lado A, oposto ao ângulo B tem o lado B. Vamos colocar o B um pouquinho mais baixo, porque depois eu vou ter que dividir isso aqui. E oposto a C tem o lado C, tá? Vamos baixar a altura aqui relativa ao lado B, né? Aqui embaixo é 90 graus. Vamos chamar isso aqui de altura. Esse segmento aqui, vamos chamar ele de segmento M. E esse segmento aqui, vamos chamar de segmento N. Espera aí, o Swift não pegou. Segmento N e segmento M. Então, aqui M e N. E todo segmento é o B, tá? Todo segmento é o B. Então, tá bom. Aqui, então, M e aqui N. Bom, se B é M mais N, B menos M, a gente pode colocar aqui, ó, B menos M. Agora, vamos lá. Vamos considerar esse triângulo aqui como triângulo 1 e esse triângulo aqui como triângulo 2. Do triângulo 1, o que a gente tira?
Ele é um triângulo retângulo. A gente tira que C ao quadrado é igual a M ao quadrado mais H ao quadrado. Do triângulo 2, o que a gente tira? A gente tira que o A é a hipotenusa, então A ao quadrado é igual a H ao quadrado mais B menos M ao quadrado. Observe que no número 1 tem o H ao quadrado e no número 2 tem o H ao quadrado. Vamos isolar o H ao quadrado nos dois. Então vai ficar assim, H ao quadrado é igual a C ao quadrado menos M ao quadrado. E embaixo a gente tem que H ao quadrado é igual a A ao quadrado menos B menos M ao quadrado. Bom, como H ao quadrado é igual a H ao quadrado, vamos igualar os outros dois lados. Então vamos lá, A ao quadrado menos B menos M ao quadrado é igual a C ao quadrado menos M ao quadrado. Desenvolvendo então, vai ficar assim, P ao quadrado menos 2BM mais M ao quadrado. Isso é igual a C ao quadrado menos M ao quadrado. Então vai ficar assim, A ao quadrado menos B, aí só vai trocar o sinal agora, mais 2BM menos M ao quadrado é igual a C ao quadrado menos M ao quadrado. A gente nota aqui que menos M ao quadrado e menos M ao quadrado são opostos. Opostos à igualdade. Então, eles vão zerar. Aí a gente vai ter que A ao quadrado. Vou passar todo mundo para o outro lado, tá? Só vou deixar o A aqui. Vai ficar B ao quadrado do outro lado, mais C ao quadrado, menos 2BM. Observe que a gente tem aqui os lados A, B e C e tem esse M atrapalhando. Vamos tentar tirar esse M. Olhando aqui o M, ele é base aqui, ó, do ângulo, deixa eu colocar um nome para esse ângulo aqui, chamar esse ângulo aqui de ângulo A, tá? Aí o que acontece? Observando ali aquele triângulo retângulo, esse ângulo A tem o M como cateto perto dele, então é cateto adjacente. E tem o C como hipotenusa. Então a gente pode dizer que o cosseno de A é igual ao cateto AD, perto dele, M, sobre a hipotenusa C. Passando o C para o lado de lá, a gente vai ter C vezes cosseno de A é igual a M. Substituindo esse cara aqui, a gente vai ter A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B e no lugar do M, C vezes cosseno do ângulo A. E aqui está a lei do cosseno para o ângulo A, tá? Então, o ângulo A, na frente dele aqui, ó, tem o lado oposto a. Então, a gente começa com ele, A ao quadrado. Então, tem uma relação direta, tá? Entre o ângulo e o lado, sempre o lado oposto. Começamos por ele, B ao quadrado, C ao quadrado, menos 2 vezes B vezes C, porque o A ficou do lado esquerdo, ele não entra mais do lado direito, vezes o cosseno do A, tá? Que é onde a gente inicia toda a ideia. Bom, pessoal, é isso. Para cada ângulo você pode provar uma lei, tá? Mas fiquem atentos numa prova, se vocês tiverem os 3 lados e um ângulo, a princípio você vai trabalhar com a lei dos cossenos, tá ok? Então a gente já retorna com novos assuntos. Pessoal, então vamos ver 8 notas importantes que relacionam ideias ao triângulo retângulo, tá? Então vamos à primeira delas. Nesse aqui eu tenho um triângulo equilátero. Aí no triângulo equilátero a gente sabe que a gente tem um ângulo de 60 graus, o ângulo de 60 graus, e lá em cima também um ângulo de 60 graus. Aqui é a altura relativa à base do triângulo. E lá em cima a gente sabe que o ângulo é de 30 graus, porque também é bissetriz. Então a gente sabe que aqui é 60, 30 e 90. Esse triângulo a gente encontra o tempo inteiro. Então vamos tirar ele para cá, ó, e vai ficar assim, ó. Aqui é 60 e lá em cima é 30.
Qual é a dica para esse triângulo? Então, o ângulo de 30 graus, ele sempre está vendo o cateto oposto, que a gente vai chamar de A, ou uma outra letra qualquer. Vamos sempre começar pelo 30, esse ângulo aqui, ó, sempre por ele. À frente dele tem o A, o 90 graus está vendo 2A, que é o dobro dele, e o 60 graus está vendo o A raiz de 3. Isso vai ocorrer o tempo inteiro, tá? Então prestem bastante atenção nesse triângulo equilátero e na metade dele, que é o ângulo de 60, 30 e 90, tá? Então vamos para mais uma ideia aqui. Então olha só, aqui a gente tem um quadrado. O quadrado, a gente sabe que o ângulo aqui é de 90 graus. E aqui também é um ângulo de 90 graus. Quando a gente traça a diagonal do quadrado, a gente sabe que ela também é bissetriz desse ângulo aqui, ó. Então aqui fica sendo 45 graus. Lá em cima também fica 45 graus. Então, tirando metade desse quadrado para o lado de cá, a gente tem aqui o ângulo de 45 graus, o ângulo de 45 graus e o ângulo de 90 graus. E cai toda hora numa prova, né? Seno de 45, cosseno de 45, relacionados a triângulos e tal. Então, vamos lá. Quando for um triângulo retângulo, você vai pensar assim. Esse 45 graus aqui, ó, esse aqui, ele está vendo o lado que a gente vai chamar de A. O outro 45 vai ver o mesmo lado A. E o 90 graus vai ver o A raiz de 2. Então, utilizem isso para qualquer triângulo retângulo com dois ângulos de 45 graus, tá? Ou tal do triângulo retângulo isósceles, tá? Essa figura aqui é um triângulo retângulo, tá? Lá em cima 90 graus. É um triângulo retângulo. E esse ângulo aqui, ó, é um ângulo de 75 graus. É pouco comum a gente ver esse triângulo por aí, mas eu vou passar a dica para vocês, tá? Aqui 75 graus. Logo, do outro lado tem que ter quantos graus? 15 graus. Ora, se isso aqui é a altura relativa à hipotenusa, vamos chamar essa altura de A. Quando a gente chama essa altura de A hipotenusa fica valendo 4A. O cateto oposto ao ângulo de 15 graus, ele fica valendo A raiz de 6 menos 2. E o cateto na frente do ângulo de 75 graus, ele fica valendo A raiz de 6 mais 2. Tá? Então vamos para uma outra nota. Bom, agora nós vamos ver o teorema da mediana relativa à hipotenusa. Aqui nós temos um triângulo retângulo, vamos marcar aqui o ângulo de 90 graus, tá? Vamos chamar esse vértice aqui de A, esse aqui de B, esse vértice aqui de C, e vamos chamar esse ponto aqui de ponto médio. A mediana é um segmento de reta que une o vértice de um triângulo ao ponto médio do lado oposto. Só que o lado oposto aqui é a hipotenusa, tá? Então, esse segmento aqui vale M e esse segmento aqui vale M. O que acontece com a mediana? Ela também vale M. Então, no triângulo retângulo, a mediana relativa à hipotenusa é metade daquela hipotenusa. Nós podemos dizer que BM é igual a metade do valor da hipotenusa AC. Isso vale para qualquer triângulo retângulo, tá? Pessoal, agora vamos ver o teorema da base média. O teorema da base média é o seguinte, aqui vamos marcar o vértice A, aqui o vértice B, aqui o vértice C, vamos chamar aqui de M e vamos chamar aqui de N. O que acontece se BM for igual a MA e do outro lado BN for igual a NC?
Então, a gente vai chamar aqui de x, x e aqui de y, y. O que acontece? MN é a base média MN é a base média. E o valor da base média, né? Duas conclusões que a gente tira aqui, quando a gente tem a base média. Primeiro é que MN é paralelo a AC. E também a gente tira que MN, a medida de MN é metade da medida de AC. Então, toda vez que a gente tiver dois pontos médios e ligar esses dois pontos médios de um triângulo, dois lados, né? Dois lados têm pontos médios. A gente une. Automaticamente, aquele segmento que a gente cria ali, no caso aqui o MN, ele é paralelo ao lado AC, isso é automático. E ele vale a metade do lado AC, tá? Isso vale não só para o triângulo retângulo, mas para qualquer triângulo, tá? Pessoal, agora vamos falar sobre os triângulos retângulos pitagóricos, tá? O que acontece? Vocês já devem ter ouvido falar sobre o triângulo 3, 4 e 5. Ele é um triângulo retângulo pitagórico, mas como é que surge esse triângulo? Então vamos lá, vou colocar as condições aqui para surgir o triângulo retângulo pitagórico. Se M e N pertencem aos inteiros positivos. Se M e N são números inteiros positivos, tá? E mais, M é um número maior que N, tá? E mais, M e N são primos entre si. Primos entre si. Quando eles são primos entre eles, significa que o MDC dos dois, né? Significa que o MDC dos dois, MN, é 1, né? E, por último, MN tem paridades diferentes. M e N tem paridades diferentes. Distintas. Aí você fala, o que é isso? Distintas, tá? Isso indica que se o M é par, o N é ímpar, ou vice-versa, tá? Aí o que acontece? A hipotenusa a gente encontra ela fazendo M ao quadrado mais N ao quadrado. Esse cateto a gente encontra fazendo ele M ao quadrado menos N ao quadrado. E esse cateto a gente encontra ele fazendo 2MN. Exemplos de triângulos retângulos pitagóricos: 3, 4 e 5. Outro exemplo que normalmente a gente encontra: 5, 12 e 13. Outro exemplo que a gente encontra: 7, 24 e 25. Tá? Esses dois aqui, eles caem bastante em prova, ficar de olho. 3, 4, 5, 5, 12 e 13. Tá ok? Pessoal, agora a gente vai ver quando a gente tem um triângulo retângulo e uma circunferência inscrita nele, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente tem um desenho, né? Um triângulo retângulo. Vamos colocar aqui o ângulo de 90 graus. Tá? E uma circunferência inscrita nele. O que vai acontecer? Esse segmento aqui, ó, que a gente está vendo aqui, ó, esse raio, ele é perpendicular. Deixa eu pegar a régua aqui. Vamos começar aqui, ó. Esse raio aqui, ó, ele é perpendicular ao cateto que está embaixo. Esse outro raio aqui, ele é perpendicular ao cateto que está na vertical. E aqui é 90 graus. Essa figura que a gente está vendo aqui é um quadrado. Essa figurinha menor aqui é um quadrado. Aqui é o raio da circunferência. E aqui é o raio da circunferência. Tá? O raio e o raio. Automaticamente, esse segmento aqui vale R, daqui até aqui.
e esse segmento aqui também vale R. Isso é automático, tá? Esse segmento, esse vértice aqui, ó, a gente construiu duas tangentes a partir dele. Então, esse segmento aqui, ó, vou chamar aqui de A, aqui de B e aqui de C. Vamos chamar aqui de T, aqui de M e aqui de N. Observe que CT é do mesmo tamanho que CN. E observe que BM é do mesmo tamanho que BN. O que você pode tirar disso tudo aqui? Que o perímetro 2P é igual a 2R mais 2x mais 2y. Se dividir tudo por 2, o semiperímetro é R mais x mais y. Se a gente tomar por hipotenusa esse segmento aqui, ó, se a gente tirar por hipotenusa esse segmento aqui, que é a hipotenusa, BC, vou chamar de A, representando então a nossa hipotenusa, tá? Então a gente pode trocar esse x mais y aqui por A. Então o semiperímetro é igual ao raio mais a hipotenusa. Ora, se a gente quiser saber qual é o valor do raio, é só passar o A para o outro lado. Então o raio daquela circunferência é o semiperímetro do triângulo menos a hipotenusa, tá? Isso vale então para o triângulo retângulo. O raio é igual ao semiperímetro menos a hipotenusa. Uma outra maneira de ver o problema seria assim, ó. R mais Y, deixa eu voltar aqui, R mais Y, esses dois aqui, ó, mais R mais X é igual. Pessoal, R mais Y, R mais X é igual a quem? Né? Vamos ver. Y mais X é igual a A. Então a gente pode dizer que essa soma é igual a A mais 2R. Porém, a gente ainda pode falar o seguinte, que R mais Y é essa distância aqui, ó, que eu vou marcar aqui, ó, e vou chamar essa distância de B, que é o lado do triângulo. E essa outra distância aqui, ó, que a gente vai chamar de C. Então, Y mais R é o B. Então, Y mais R é o B. E R mais X é o C. Então, a gente pode dizer que cateto mais cateto é hipotenusa mais 2R. Sai do mesmo jeito. Essa ideia ou essa ideia aqui, ó. Qualquer uma das duas, tá? Cateto mais cateto é igual a A mais 2R. Porque se você tem os três lados, você vai achar o semiperímetro. Mas se você tem os três lados, você pode usar essa daqui também, tá? Então, B mais C, cateto mais cateto, hipotenusa mais 2R. Bom, pessoal, agora eu vou apresentar uma ideia para resolver alguns problemas, não necessariamente todos, de lei dos cossenos, onde a gente tem que aplicar a lei dos cossenos. Observa esses dois triângulos aqui. Eu vou colocar dois ângulos conhecidos. Esse ângulo é o ângulo de 60 e esse ângulo é o ângulo de 30. Mas eles não são triângulos retângulos. São situações que nós encontramos onde a gente tem que aplicar a lei do cosseno e aí tem lá o ângulo de 60 ou o ângulo de 30 no triângulo. E a gente tem que aplicar a lei do cosseno. Nesses dois casos aqui, você vai pegar, se quiser, tá? Se você quiser aplicar a lei do cosseno, ok, aplica a lei do cosseno, não tem problema nenhum.
Mas, porém, você pode usar essa ideia aqui, ó. Veja bem. Você baixa a altura aqui, ó, que está oposta ao ângulo de 60 graus, tá? Você baixa a altura aqui oposta ao ângulo de 60 graus. E eu vou fazer logo lá no 30, porque depois eu só adianto o cálculo, tá? Pronto, baixei a altura e a altura que está oposta ao ângulo de 60 graus. Quando você fizer isso, vai nascer aquele triângulo de 60, 90 e 30. E naturalmente a gente pode usar o que eu apresentei para vocês numa das notas. Na frente do 30 a gente vê M, por exemplo. Na frente do 90 a gente vê 2M. E na frente do 60 a gente vê M raiz de 3. Tá? Tem problema que resolve bem rapidinho com esse conceito aqui. O 30 vai acontecer a mesma coisa. Tu tem que aplicar a lei de cosseno. Mas aí tu percebe que tem um ângulo de 30. Aí o oposto ao 30, tu baixa uma altura. Aí naturalmente tu vai criar um triângulo retângulo com 30, 90 e 60 graus. Da mesma maneira, na frente do 30 tu vai ver M. Na frente do 90 tu vai ver 2M. E na frente do 60 tu vai ver M raiz de 3. Então é isso, tá? Fica atento, não é necessário usar isso aqui, tu pode usar a lei do cosseno, mas vocês vão perceber que tem alguns problemas que nós vamos resolver. Quando aparecer esse tipo de ideia, eu vou resolver por lei de cosseno, mas vou aplicar essa ideia também. E vocês vão ver que é muito mais rápido aplicar essa ideia, tá ok? Então, em relação às notas, eu espero que vocês tenham gostado das ideias, né? A gente vai utilizar bastante, vocês vão perceber que em muitos exercícios que nós vamos resolver agora, eu vou estar aplicando algumas daquelas ideias, por isso eu quis passar antes para vocês e não durante os exercícios, tá? Então a gente vai começar a resolver as questões da apostila de trigonometria e vamos começar pela número 1, tá? Pessoal, um observador a bordo de um barco em movimento retilíneo, ele mede num certo instante o ângulo definido pela trajetória do barco, que é retilínea, né? E uma linha imaginária que o liga a um farol. Então vamos lá, eu coloquei aqui dois desenhos para ajudar, né? Aqui a gente vai ter um barquinho no movimento retilíneo, então ele vai estar seguindo essa direção aqui. Então, num determinado momento, ele vai olhar para o farol e vai medir um ângulo. Sabendo que as medidas obtidas foram, respectivamente, 45 graus e 80 graus, e que entre os instantes de cada medida, a menor distância que o barco esteve do farol foi de 1000 metros. Então, vamos lá, ele formou 45 graus num determinado momento, vamos imaginar que esse aqui seja o primeiro momento, tá? Então, vamos fazer uma linha até o farol, tá? E esse ângulo aqui é um ângulo de 45 graus. Já vamos colocar então aqui 45 graus. 45 graus. E aí, no outro momento, ele vai estar a 80 graus, vai fazer uma outra medida, então ele vem... E ele vai passar, aí vai ter uma distância máxima aqui, ó. Uma menor distância. A menor distância dele para o farol se dá quando ele está na perpendicular aqui, ó. Então ele passa aqui, ó. Aqui é 1000 metros, tá? Porque é a menor distância que ele tem até o farol. Vou colocar aqui bem pequenininho, 1000 metros. E depois ele faz uma leitura com 80 graus. Então ele está do outro lado quando ele faz essa leitura. Então ele vai estar aqui assim, ó. Ele vai fazer uma leitura aqui de 80 graus. Tá? Então ele está aqui, ó, quando ele faz essa segunda leitura. Não tem como esse 80 graus está antes dessa linha de 1000 metros aqui, porque é a menor distância entre ele e o farol. E a menor distância entre ele e o farol é quando você forma 90 graus aqui, ó, no alinhamento do seu percurso com o farol, 90 graus. Calcule com aproximação de 1 metro, né? Então não tem casas decimais. Utilizar a tangente de 80, seno de 45 e seno de 80. Letra A, a menor distância percorrida entre os instantes das duas medidas. Então, aqui e aqui.
Então, vamos chamar esse ponto que o barco saiu aqui, ou saiu não, que ele fez a primeira medida, e depois aqui. Então, a gente quer saber qual é a distância B. Vamos dividir aqui, vamos colocar um ponto P aqui, ó. Então, a gente quer saber qual é a distância AB. Mas, para saber a distância B, é o que a gente quer primeiro, vamos calcular AP e somar com PB. Como a gente tem um triângulo retângulo, são dois triângulos retângulos na verdade, então vamos usar o da esquerda para achar o primeiro valor. AP vamos chamar aqui de X, ou de A, ou de B, né? E PB vamos chamar de B. Observe então que essa primeira distância aqui, ela está num triângulo retângulo de 90, 45 e 45. Eu comentei numa das notas que quando a gente tem um ângulo de 45, o outro automaticamente ele também vai ser 45. Então, esse outro ângulo aqui é um ângulo de 45 graus. Com isso, a gente tem um triângulo retângulo isósceles. Então, o A, ele vale a medida do outro cateto, que é 1000. Então, a gente já sabe que AP é uma medida de 1000 metros. Vamos achar PB. PB é um triângulo que tem um ângulo de 80 graus. Mas o que a gente tem de 80 graus aqui? Ele deu a tangente de 80 graus. Como é que a gente calcula a tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. E o que a gente tem aqui, ó, 80 graus, cateto oposto é 1000. Então, vamos lá. 1000, cateto oposto, sobre cateto adjacente B. Então, vai dar a tangente de 80 graus. Ora, mas ele disse qual é a tangente de 80 graus. A tangente de 80 graus é 5,6713. Então, 1000 sobre B é igual a tangente de 80, que é 5,6713. Bom, dividindo, então, passando B para lá e passando o número para cá, a gente vai poder dividir e achar o B. Então, o B, pessoal, é essa divisão esquisita aí, 1000 dividido por 5,67, né? Eu fiz na calculadora esse valor e deu 176, né? Na prova a gente teria que fazer na mão, mas aqui eu não vou usar, não tem como fazer isso aqui na mão agora por causa do tempo, né? Então, é isso aqui, ó. O B é isso aqui. E o A é isso aqui, ó. Então, a gente achou a P e essa medida aqui é de PB. Bom, então a gente matou a questão, a letra A. AB é a distância, então, de 1000 mais 176. Ele quer com aproximação em metros, então a gente não precisa nem colocar o 3. Então, a gente tem AB aqui igual a 1.176 metros. Vamos para a segunda ideia, que é matar a B. A B, ele quer saber qual a distância entre o barco e o farol nos instantes da primeira e da segunda medida. Então, tá. Na primeira medida, eu estou no A e estou vendo o farol, ele quer isso aqui, vamos chamar de X. E na segunda medida, a gente está no B e está vendo o farol, então vamos chamar de Y. Vamos achar X e Y. Olhando para o primeiro triângulo retângulo aqui, a gente percebe que a gente está querendo a hipotenusa dele, que é a hipotenusa. Então lá, seno de 45, porque eu não tenho o valor de raiz de 2, ou pelo menos, senão eu vou ter que calcular na cabeça. Seno de 45 é cateto oposto sobre hipotenusa. Tá, deu aqui, ó. Cateto oposto sobre X. Passa o X para lá, passa o seno para cá, então a gente vai ter X é igual a 1000 dividido pelo seno de 45, que é 0,7071. Então, o valor de X, nesse caso aqui, é uma divisão, e essa divisão vai dar 1.414. 1.414 metros. Tá? Agora, a outra medida, que é o Y, usando trigonometria, vai ser 80 cateto A adjacente, que é o B, sobre hipotenusa. Cateto A de hipotenusa é o cosseno. Ele deu o cosseno de 80? Não, ele deu o seno. Então, vamos usar o seno de 80, cateto oposto e hipotenusa. Dá seno de 80, então... Dava para achar o cosseno de 80, mas nessa hora não. Seno de 80 é 1000 sobre
sobre o y. Trocando o y com x aqui, a gente vai ter y é igual a 1000 sobre o seno de 80. O seno de 80 é 0,9848. Esse resultado, y, ele é igual a, fazendo aqui na calculadora, 1015 metros. Pessoal, então é isso, tá? Essa questão é uma questão que trabalha com valores decimais. Então, na prova a gente teria que fazer o cálculo, mas nesse momento, eu fiz alguns cálculos aqui usando a calculadora até para facilitar a minha vida, tá? Então, vamos ficar por aqui. Até a próxima aula. Até mais, tá? Tchau.